Publicado na semana passada o decreto que amplia prazo para suspensão de contratos e redução de jornada. Para melhor compreender essa lei de interesse da classe trabalhadora, convidamos o advogado e presidente da OAB, subseção de Januária, Marcelo Gonzaga, para falar sobre o assunto. Acompanhem com atenção. Só para a gente contextualizar esse momento que estamos vivenciando, estamos passando por uma pandemia, e lá no início do ano, em fevereiro e março, foram promulgados, através do Decreto Legislativo número 6 e também pela Lei 13.979, o estado de calamidade e, posteriormente, foram editadas diversas medidas provisórias no sentido de buscar a redução dos impactos sociais, tendo em vista essa crise causada pelo coronavírus, é uma crise sanitária, uma crise de saúde que tem impactos em todos os setores, de forma muito especial na economia e nas relações de trabalho. E dentre essas medidas provisórias que foram promulgadas, a gente destaca a medida provisória 936, medida 936. E ela trouxe 3 institutos de grande benefício para a classe dos trabalhadores e para a classe empresarial. Quais são esses benefícios? Foi a possibilidade de suspensão do contrato de trabalho e a possibilidade de redução da jornada de trabalho e redução do salário. Ocorre que era uma medida provisória. E como o próprio nome fala, a medida provisória ela é temporária e seu tempo se exauriu, necessitando sua conversão em lei. E felizmente isso ocorreu, através da Lei 14.020 e da Lei 10.422. E o que é que vai trazer essa lei? Essa lei veio com o intuito de buscar a preservação e a manutenção dos empregos, tratando desses 3 institutos, da prorrogação desses 3 institutos, da possibilidade de suspensão do contrato de trabalho e a possibilidade da redução da jornada com redução do salário. Então, vamos lá. O que aconteceu nessas novas leis? Houve a possibilidade de se celebrar um novo contrato de suspensão do contrato de trabalho e como que isso vai ocorrer? Na lei veio tratando essa possibilidade dessa celebração de um novo contrato para se suspender o contrato de trabalho por mais 60 dias. Lembrando que na medida provisória 936, o prazo de suspensão já era de 60 dias. E na lei trouxe um fato muito interessante, que a possibilidade da suspensão ser até 120 dias. Ou seja, não pode ultrapassar 120 dias. E é um fato muito interessante porque existe aí uma flexibilidade com relação a esses novos acordos entre empregador e empregado. Ou seja, se outrora o contrato celebrado foi de apenas 30 dias, agora ele pode fazer uma celebração de um contrato de suspensão de 90 dias. Por quê? Porque somando esses 2 períodos não ultrapassa o prazo máximo de 120 dias. As regras para essa suspensão, continuam aquelas tratadas pela medida provisória 936, ou seja, para aquelas empresas que tenham um faturamento de até 4.800.000 e as empresas que têm um faturamento superior a 4.800.000 reais. Então, aí a contrapartida do benefício emergencial de 100% ou 70%. E da mesma maneira, também se permitiu a prorrogação da redução da jornada, e, consequentemente, a redução do salário. Então, utilizou-se também dos mesmos patamares ali estabelecidos pela MP 936, que são os patamares de 25%, 50% e 70%. E, com relação ao prazo, também estabeleceu um prazo nessa restrição de ser no máximo 120 dias. Na medida provisória,
o contrato de redução poderia ser celebrado em até 90 dias, ou seja, então prorrogou por mais 30. Mas da mesma maneira há também a flexibilidade. Se lá na vigência da medida provisória 936, o empregador e o empregado firmaram um acordo da redução por 60 dias, agora ele pode firmar um novo acordo por mais 60 dias, que totalizam aí o prazo máximo estabelecido pela nova lei, que é 120 dias. Se firmou de 90 dias, ele vai poder fazer só de mais 30 dias. Então, eu vejo, se me permite aqui opinar sobre essa nova lei, eu vejo de forma muito benéfica, né, especialmente para a classe empresarial e para a classe dos trabalhadores, porque é uma nova lei que está em vigor, que ela visa a manutenção e a preservação dos empregos, visa reduzir esses impactos, né, devido à pandemia do coronavírus, especialmente nas relações de trabalho. É uma lei que vai esclarecer também alguns pontos com relação à estabilidade, né? E hoje mesmo, por exemplo, o trabalhador ele tem estabilidade no emprego no período da celebração do contrato, desse acordo de suspensão de redução, e tem estabilidade também pelo mesmo período que foi fixado na celebração do acordo, quando ele retornar ao trabalho. Se ele fez um contrato de 30 dias, ele vai ter estabilidade nesses 30 dias e vai ter estabilidade de mais 30 dias quando ele retornar para o emprego. A lei também veio esclarecer alguns pontos com relação aos gestantes, com relação aos trabalhadores portadores de necessidades especiais. Ela veio esclarecer aquela divergência que teve a respeito da aplicação ou não do fato do príncipe, né? Ela veio também esclarecer alguns pontos que eram divergentes, que ficaram omissos na medida provisória 936, e de forma muito especial, citando ainda que, enquanto durar o período de calamidade pública, esses prazos para a celebração desses contratos, desses acordos, ou seja, de suspensão, ou seja, de redução, eles poderão futuramente serem prorrogados. Então, isso é muito importante para justamente esse intuito dessas leis, que é a preservação e a manutenção do emprego.